Olá, como é que você está? Tudo bem contigo? Eu sou Marciel Farias e você está no canal Vocacionados. Hoje, em nossa meditação, vamos voltar o nosso olhar para um dos temas mais vitais e, ao mesmo tempo, desafiadores da nossa caminhada em comunidade: a unidade em meio à diversidade. Vamos parar um pouco e olhar para as cartas enviadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto e aprender como Deus transforma as nossas diferenças em uma força inabalável para a glória do seu nome. Mas agora pare um pouco e imagine a igreja como um bloco sólido e uniforme de mármore. Pensa um pouquinho. Será que daria liga com a mensagem do Evangelho que busca alcançar corações diferentes? Eu creio que não. Mas agora imagine esta mesma igreja como um mosaico ou até mesmo como um vitral multicolorido, onde cada peça tem uma cor, uma textura e um formato diferente. Se todas estas peças fossem iguais, não teríamos uma obra de arte, mas apenas uma superfície monótona. Assim é o chamado que recebemos do céu. A beleza do reino de Deus reside justamente no fato de que Ele nos chamou de diferentes origens e nos deu a cada um de nós dons variados para compormos um único corpo. É por isso que hoje eu quero te convidar a desarmar as barreiras do seu coração e permitir que o Deus Espírito Santo nos ensine a valorizar o irmão que é diferente de você, de mim, de nós, pois é nesta mistura multicolorida que o poder de Deus se manifesta com maior esplendor. Por isso, o meu convite é para que você fique até o final deste vídeo, para juntos aprendermos, à luz da palavra de Deus, como é caminhar de mãos dadas com outros crentes tão diferentes de nós, mas que têm, ao mesmo tempo, o mesmo propósito, que é amar e servir ao Mestre Jesus. E nós vamos fazer isso depois da vinheta. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem realiza todas as coisas em todas as pessoas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. É uma alegria imensa receber você aqui para mais um momento de meditação aqui na Palavra de Deus. E antes de avançarmos nesta reflexão, eu quero fazer um convite muito especial para você. Se este conteúdo ou algum outro conteúdo aqui do canal tem sido um alimento para você, um alimento espiritual, e você deseja que esta mensagem alcance mais pessoas, então se inscreva aqui no canal Vocacionados, habilite as notificações clicando no sininho para que você seja avisado sempre que postarmos um novo vídeo aqui no canal e aproveita agora para deixar a sua curtida, porque isso ajuda muito no nosso engajamento. Comente aqui abaixo como você tem visto a diversidade de dons abençoar a sua comunidade de crentes e compartilhe este vídeo com seus líderes, familiares e amigos. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar a nossa jornada aqui no canal. Faça isso, nos ajude, porque não te custa nada. Mas agora eu desejo orar com você. Ore comigo. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado, Deus, pela vida, por teu cuidado, a tua proteção e a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, estamos aqui como crentes em Jesus. Apesar das nossas diferenças, dos nossos gostos, das nossas origens, estamos aqui em unidade de espírito. Que esta unidade, Deus, fortaleça-nos como igreja e que possamos ser unidos pelo poder do Deus Espírito Santo, a quem clamamos neste instante por porção dobrada do Santo e Bom Espírito. Vem perdoar os nossos pecados. Continua nos provendo o pão de cada dia e esteja conosco, nos livrando do mal a todo instante. São bênçãos e agradecimentos que te fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E hoje a nossa meditação vai falar de unidade. E a base teológica para a nossa unidade começa com a compreensão de que a igreja é organicamente o corpo de Cristo. Como bem nos ensina a Escritura, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12.
Paulo vai usar esta metáfora poderosa para nos mostrar que a diversidade não é um acidente de percurso, mas sim um projeto divino muito bem planejado. Cada membro foi colocado no corpo exatamente onde o soberano arquiteto desejou. E assim Deus distribuiu os seus dons de formas variadas, justamente para que nenhum de nós seja autossuficiente. Ele nos faz diferentes para que sejamos obrigados a depender uns dos outros em amor e unidade. Assim, torna-se o nosso dever combater a tentação de criar hierarquias espirituais baseada na visibilidade dos dons. Isso porque, muitas vezes, o olho pode ser tentado a dizer à mão que não precisa dela, ou a cabeça pode desprezar os pés. No entanto, a palavra nos adverte de forma contundente quando diz: pelo contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E quem afirma isso é Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22. E muitas vezes constatamos isso quando olhamos para aqueles membros da nossa comunidade de crentes que trabalham nos bastidores, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos. Eles são como os órgãos vitais do nosso corpo que, sem eles, a estrutura inteira da comunidade colapsaria. Desde os responsáveis por abrir a porta da igreja, ligar as luzes, testar todos os equipamentos que são indispensáveis para o início do serviço litúrgico, que antes da exposição da palavra de Deus precisam estar alinhados. É nosso dever entender que a unidade genuína do corpo de Cristo floresce quando paramos de competir por destaque e passamos a honrar o serviço silencioso e fiel do nosso próximo. Isso porque a diversidade do corpo de Cristo tem um propósito prático muito claro, mas muito claro mesmo, que é o cuidado mútuo. Quando as diferenças elas são bem compreendidas, elas não geram ciúmes, mas geram harmonia. E Paulo escreve que Deus organizou o corpo de Cristo, que é a sua igreja, de tal maneira que todos cuidem uns dos outros com a mesma intensidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Isso significa que a nossa unidade é testada na nossa capacidade de empatia. E se uma parte esta sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram com ela. Isso está no versículo 25 do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. E se você vê um irmão passando por provações e não se sente afetado, ou se sente inveja quando ele é exaltado, este é um sinal de que o seu coração ainda não compreendeu a profundidade da conexão que temos ou deveríamos ter em Cristo Jesus. A história da igreja primitiva também vai nos trazer lições preciosas sobre esta harmonia necessária. A sua história nos ensina que os grandes nada podem sem os pequenos e os pequenos nada podem sem os grandes. Hoje deveríamos nos submeter ao próximo conforme o dom que lhe foi dado, mantendo o corpo inteiro em Cristo Jesus. E o exemplo da igreja primitiva vai nos ensinar que a nossa individualidade deve estar sempre a serviço do bem comum e nunca da vaidade pessoal. Mas é fundamental entendermos que a unidade não é algo que fabricamos com os esforços humanos, mas é o fruto da habitação do mesmo Deus, o Deus Espírito Santo, que habita em todos nós. A Bíblia diz: todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. Quando permitimos que divisões e partidos se formem entre nós, estamos, na verdade, negando a eficácia do trabalho do Deus Espírito Santo. E o apóstolo Paulo implora para que vivamos em harmonia uns com os outros e que não haja divisões entre nós. Antes, sejam plenamente unidos, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo propósito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Por este motivo é que a diversidade de funções e dons nunca deve ser usada como desculpa para gerar o caos ou para a rebeldia contra a ordem estabelecida por Deus. Ao olharmos para os desafios das nossas comunidades locais hoje, percebemos que o orgulho é a principal barreira para a unidade na diversidade.
Por isso, a exortação bíblica é para que abandonemos as opiniões vazias e tolas e nos voltemos para a gloriosa e santa regra da fé e da obediência. Devemos ser como vasos de barros que, embora imperfeitos e variados em sua forma, carregam em seu interior o mesmo tesouro glorioso, o Evangelho de Cristo. E a verdadeira maturidade espiritual se revela quando deixamos de ser bebês em Cristo que buscam apenas o próprio interesse e passamos a agir como adultos que trabalham incansavelmente pela edificação do corpo de Cristo. Agora eu quero desafiar você a ser o embaixador e a embaixatriz da reconciliação em seus ambientes de convívio. Lembre-se de que a diversidade é uma prova do amor criativo de Deus e a unidade é a prova do nosso amor por Ele. Busque com dedicação os melhores dons, mas nunca perca de vista o caminho ainda mais excelente. Que em nossas comunidades de crentes, o forte cuide do fraco e o sábio manifeste a sua sabedoria por obras de amor e não apenas por palavras vãs. E que a nossa vida em comunidade seja um reflexo da harmonia perfeita que o Criador estabeleceu em todo o universo. E por fim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos uniu com o seu sangue precioso, esteja sobre cada um de nós. E a mensagem final da palavra de Deus para nós hoje é: agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Que o amor seja a liga que une as variadas peças do nosso mosaico de crentes em Deus, permitindo que o mundo veja, através da nossa unidade, a beleza do Salvador. Siga firme, vivendo em paz e em concordância uns com os outros. E que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente hoje e sempre, e que Ele seja louvado em nossa vida. E assim, concluímos a nossa meditação de hoje, mas lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura, orando uns pelos outros e abençoando todas as famílias da terra. Leia sua Bíblia, ore sempre, até amanhã e que Deus nos abençoe.